Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai encontrar funções primitivas. O que são funções primitivas? São aquelas que originaram a função que a gente está tentando encontrar. Então, se nós temos essa função aqui, a primitiva é a função que originou essa resposta. Então, o que a gente faz? Ao invés de tentar resolver essa função, a gente vai fazer como se fosse o caminho inverso. A gente vai buscar aquela função que, quando resolvida, nos deu este resultado, essa nova função. Então, para nós começarmos isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essa função em pequenas funções, tá? Então, a gente vai dividir este pequeno pedacinho aqui e esse pedaço aqui. E aí, então, nós vamos encontrar a derivada que originou o primeiro pedaço, o 4x ao cubo. E depois nós vamos encontrar a derivada que originou menos 3 cosseno de 3x, ok? Como que a gente faz, então, esse processo inverso? Essa aqui, gente, é a mais simples de todas, porque se a gente pegar a regra das derivadas, então, quando que eu tenho uma constante, aqui eu tenho a constante com x na n, veio do quê? A gente lembra que a gente está trabalhando em processo inverso, a gente não está resolvendo, a gente está buscando o passo anterior. Veio dessa resolução aqui, ó, onde eu tinha x, n menos 1, e aí esse valor do n, ele vem aqui para frente. Para o processo inverso, o que eu faço? Eu faço isso aqui, eu pego esse n original, levo ele de volta para cima, esse 1 que eu perdi eu trago de volta. Então esse aqui é bem simples da gente fazer. O que eu vou fazer? Isso aqui não é n menos 1, então se eu fizer o inverso é n mais 1, então aqui em cima tem o 4. Da minha integral, esse 4 aqui foi o 4 aqui de cima que tombou. Então, isso aqui seria só x na 4. Ah, professora, mas assim é difícil para eu entender. O que eu posso fazer, gente? Eu posso fazer uma integral, né? Eu posso integrar esse cara aqui. Com a integral, eu também vou chegar nesse valor. Olha só. Integral de 4x ao cubo dx. Como o 4 está multiplicando, eu posso tirar ele da integração. Então, vai ficar x ao cubo dx. Qual é o resultado da integral de x ao cubo? Ó, integral de x quando ele tem um expoente. É o x expoente mais 1 dividido por expoente mais 1. Então, quem que é o expoente? É o 3. 3 mais 1 dá 4. Então, o 4 aqui da frente permanece. X na 4 dividido também por x na 4, dividido pelo expoente... dividido pelo 4, dividido pelo expoente mais 1. 4 com 4 simplifica e sobrou quem? X na 4. Então, são duas formas da gente fazer. Eu posso só lembrar da regrinha e fazer o processo inverso da regra da derivada, como eu posso fazer a integração, eu encontro o mesmo resultado. Agora, para a gente achar qual foi a que originou menos 3 cosseno de 3x. Mesma coisa. Aqui a gente vamos fazer por integral, que é mais simples do que fazer o processo inverso. O processo inverso, é claro, também é muito rápido. Se nós pegarmos pela tabela, olha só, menos cosseno de 3x. Essa é a resposta, tá, gente? A gente está sempre indo para o caminho inverso. Então, isso aqui já é uma resposta. A resposta é essa aqui, ó. Quem originou essa resposta foi o seno de x. Só que como eu não tenho jogo de sinais aqui, ó, então esse negativo veio aqui do seno. Então, como eu sei que, ó, aqui é a derivada desse resultado aqui. Então, a derivada de 3x é o 3. Com o processo inverso, eu não tenho essa derivada. Então, eu tenho aqui como resposta, ó, só de olhar pela tabela, eu já sei que a resposta é menos seno de 3x. Como que a gente pode calcular esta resposta? Através da integração. Então, eu posso fazer aqui, ó, uma integral de menos 3 cosseno de 3x, derivando em função de x, eu tenho que escrever o dx. Se eu escrever só assim, está errado.
tá? Porque eu não sei em função de qual variável você vai fazer essa integração. Tem que colocar o dx, faz parte do processo. O 3, como está multiplicando, eu posso tirar ele para fora da integral e manter a integral só com cosseno de 3x dx. Percebam que eu ainda não comecei a resolver, eu estou só organizando, então o dx permanece e o símbolo da integral também, porque eu ainda não resolvi. Vamos agora para a tabela das integrais para ver se a gente consegue uma regra que resolva esse cosseno de 3x. E a gente tem aqui integral de cosseno de x dx. Agora percebam, aqui é cosseno de 3x, ou seja, uma constante multiplicando x. E aqui eu tenho somente x, eu não tenho constante aqui na frente. Então a regra não é a mesma, esta regra direta não se aplica aqui. O que nós vamos ter que usar? A outra regra, que é a regra da substituição. Quando eu substituo 3x por u. E aí, ao invés de eu ter cosseno de 3x, ó, eu tenho cosseno de u du. E a resolução é muito simples. É 1 dividido pela derivada desse u, seno de u mais c. Então, se eu substituir 3x por u, eu consigo resolver. E é isso que a gente vai fazer. Primeiro, a gente precisa identificar quem é o u. U vai ser o 3x. 3x. Qual é a derivada de 3x? Derivada de 3x é somente o 3. Então, como fica essa resposta? 1 dividido por 3, seno de u mais c. Posso voltar agora o u para o meu original. Quem é o u? U é o 3x, trago ele aqui de volta. 1 sobre 3, seno de 3x mais c. Então, agora eu pego esta resposta aqui e trago para cá. Permanece o mesmo 3 aqui, ó. É esse 3 daqui que permanece. Só que o seno de 3x mais c, ele tem esse 3 aqui dividindo. Então, ele vem para cá, ó. Esse 3 daqui. O 1 multipliquei por 3, ficou somente o 3. Então, 3 sobre 3, seno de 3x. Esse valor aqui eu simplifico, menos seno de 3x mais c. Agora, o que eu faço? Eu vou juntar as duas resoluções para eu ter de volta, para eu ter a minha original. Então, quem originou o 4x ao cubo? Foi o x na 4. X na 4. Quem originou menos cosseno de 3x? Foi o menos seno de 3x mais c, porque eu ainda não sei se ele tem ou não uma constante. Vamos tirar a prova para ver se esse resultado realmente é a nossa resposta? Qual é a derivada de 4x? Derivada de x elevado ao expoente é a constante desse expoente vezes x elevado a expoente menos 1. Então, é 4x na 3 menos derivada do seno. Derivada de seno é a derivada do meu u aqui, porque eu vou ter que fazer u, né? Porque a gente tem 3x, isso aqui vai ter que fazer outra substituição, então vai ficar menos seno de u, cosseno de u. Deixa eu ver o sinal aqui de seno, é positivo, então permanece esse negativo. Quem é u? É o 3x, é o 3, então vai ficar menos 3 cosseno de 3x. Menos é o mesmo aqui, 3 cosseno de 3x. Ficou exatamente igual a minha original? Ó, minha original, a função o resultado e a função, então, que originou este mesmo resultado.
Tudo bem, pessoal? Lembrando que quando a gente pega aqui pelas regras, gente, não tem constante na frente. Quando não tem constante na frente, eu sempre vou precisar usar essa regrinha da substituição, que é a regrinha do U, tá bom?